deixar certinho. Vamos orar então para começar nossa aulinha? Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, obrigado, Jesus, porque mais uma vez nós nos reunimos para aprender sobre o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Abençoe, Senhor, para que cada um possa aprender e possa fazer sempre o melhor para desenvolver os seus talentos. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós deixamos para fazer essa aula a correção da redação da aula passada, né? Da aula retrasada, que terminou aquela módulo lá das células, do, das características dos seres vivos, né? Ih, Vivi, ó, agora ficou nós duas. Mas acho que o pessoal vai entrar daqui a pouquinho. Então, Não desliga a câmera. peguem a redação de vocês para a gente já, para a tia já corrigir com a redação de cada um, tá bom? Você pode começar lendo, Bibi? Posso. Onde será que tá o pessoal, hein? É, não sei, você viu? Eu até tentei ligar para o grupo, mas tá tudo certo. A gente está gravando esse começo da aula, quem quiser depois ver, né? Então tá, Bibi, pode começar lendo, a tia vai fazendo umas anotações aqui e depois eu passo alguma observação se for preciso, tá bom? Tá bom. A adaptação é a capacidade que o ser vivo tem para poder passar suas situações difíceis. Tem vários animais que fazem isso. O bicho-pau é um deles. Ele se camufla para enganar os inimigos e para poder sobreviver. O urso, o urso polar mora no Polo Norte. Se nós trouxermos ele para o Brasil, ele não ia sobreviver, porque está adaptado ao gelo. Talvez podemos achar que estamos adaptados aqui nesse mundo, mas Deus não criou a gente para viver nesse mundo, mas para viver em um lugar sem pecado, que é o céu. Para isso, precisamos pedir ajuda a Deus para poder aprender a se adaptar ao céu aqui na terra. Muito bem, Bibi, que lindo, gostei muito. Você escreveu à mão ou digitou? Amor. Depois você tira uma foto e envia para a tia. Sim, Eu vou. Tem um projeto que está parado, que é de uma meditação de temas de corpo humano. E eu acho que a sua vai dar certo nessa meditação. Ficou muito bonitinho, gostei. tá Aí, se sua bom. mãe autorizar, aí a gente vai colocar nesse livrinho, tá bom? Muito bem. Gabi, e você? Conseguiu fazer sua redação, Gabi? Prof, eu tô quase terminando porque a gente vai viajar e daí a gente vai viajar semana que vem. Não, esse domingo. Daí a gente tá cheio de mala pra fazer essas coisas, mas daí eu vou fazer. Ah, Daí eu te mando a foto tá depois. bom. Eu vou terminar. Então você, depois, quando viajar, você faz direitinho e manda pra gente, tá bom? E depois eu quero saber onde é que você vai viajar, passear também. Mas você vai estar na aula semana passada. Ó, na próxima Semana que vem eu semana. vou estar. Semana passada. Eu acho que vou estar, né? Não sei. Como Tá, é que vai estar a conexão? Eu acho que vou estar. tá ok. Muito bem, meninas. Vamos agora então falar do tema da aula de hoje. A gente começou um módulo novo, né, de sistema respiratório. Então, se vocês já conseguiram imprimir, nós vamos agora aprender sobre a fisiologia do sistema respiratório. Eu É, consegui imprimir, só que ainda não encadernei. Acho que minha mãe imprimiu o começo. tudo bem. Então, a gente vai fazer a leitura, qualquer coisa você pode ler
E quem quiser ler aí no papel, né? Não tem problema. Eu vou mostrar aqui. Bom, gente, o sistema respiratório, a gente viu que a principal função que ele tem é de trocar o gás carbônico que o nosso corpo produz pelo oxigênio que a gente respira. Todas as nossas células precisam de oxigênio, porque é o oxigênio que ajuda a fazer a energia, né? Ele faz parte do metabolismo para formar energia para o nosso corpo. Então, o órgão responsável por colocar o oxigênio dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, é o sistema respiratório. A gente viu como que é a parte da anatomia. Então, a anatomia, gente, estuda o órgão sem saber o que que é a função dele. O ar, então, vamos relembrar por onde que passa o ar, né? Ele começa aqui, entrando na narina, e vai lá na cavidade nasal, ele vai ser filtrado, aquecido, umidificado. E aí, depois da cavidade nasal, ele vai para a faringe. Na faringe, tem a faringe nasal, a orofaringe e a laringofaringe. E tudo é faringe, né? Depois da faringe, ele vai entrar na laringe, que é onde, ó, vibra o ar e produz o som. Depois da laringe, ele vem para esse tubo de cartilagens, é um monte de anelzinho um em cima do outro, que é chamado de traqueia. Então, tem a traqueia, e o ar passa da traqueia até chegar no brônquio. São dois brônquios primários grandes que se dividem nos pequenininhos, ó. Aqui, aqui, aqui. E no finalzinho dos brônquios, aqui a gente não consegue ver porque eles são bem pequenininhos, tem um monte de bolinhas que são chamados de alvéolos. O pulmão, ele é formado por alvéolos. Nós temos dois pulmões e eles não são iguaizinhos. Um tem três partes, ó. Esse aqui tem não sei se você consegue ver uma sombrazinha aqui, ó. Então tem dois, três partes. E esse outro aqui tem uma divisão aqui embaixo, tem uma parte, duas partes, tá? Por que que esse daqui só tem dois pedacinhos, dois lobos, e esse daqui tem três? Porque o coração fica bem aqui, ó. Aqui. E aí, como o coração fica aqui, ele ocupa um espaço. Ele meio que entra no espacinho desse pulmão. Aí, tá bom? Do pulmão esquerdo. Então, vou apagar aqui, para agora a gente vai estudar sobre a fisiologia. A fisiologia é assim, como que funciona? Ai, como será que funciona? Então, vamos estudar agora. Vou mostrar para vocês primeiro um vídeo, um pequeno videozinho da fisiologia do sistema respiratório, tá bom? Vai falar um pouquinho da anatomia também. Curtir e ative as notificações. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células e é aí que a troca gasosa ocorre.
O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos, com menor calibre, os vasos capilares. De 600 a 800 milhões de células, e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Viram só? Que legal. A gente viu aquelas bolinhas eram bolinhas brancas circuladas por umas linhas vermelha e azul, né? Aquelas linhas lá são vasos sanguíneos. Tem vaso sanguíneo que está cheio de oxigênio e tem vaso sanguíneo que está cheio de gás carbônico. E o papel do pulmão é pegar o oxigênio do ar e colocar para dentro da célula e tirar o gás carbônico da célula. E quando você solta o ar, você está soltando gás carbônico, CO2, tá bom? Agora a gente vai ler na nossa apostila para a gente continuar a nossa parte de teoria. A respiração. Então, vou pedir primeiro para a Bibi ler para a gente o que que é a inspiração, Bibi. Lê todo esse parágrafo aqui, ó, devagarzinho, para a gente. Depois a tia vai fazer um resumo. Tá mudo o seu. Obrigada. Uhum. A inspiração é o processo pelo qual o ar é puxado para dentro dos pulmões. O processo envolve contração do diafragma. O diafragma é um músculo em forma de cúpula localizada na base dos pulmões. Se contrai e se move para baixo e aumentando o volume da cavidade torácica. Torácica, né? Elevado das costelas. Os músculos intercostais que estão entre as costelas também se contraem, elevando as costelas e expandindo ainda mais a cavidade torácica. Redução
da pressão interna. Com o aumento do volume da cavidade torácica, a pressão interna dos pulmões diminui em relação à pressão atmosfera externa. Entrada de ar. Devido à diferença de pressão, o ar do ambiente entra pelo nariz ou boca, passando pela laringe, traqueia e brônquios, até chegar aos alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Ok, bastante coisa, né, Gabi? Bibi. Gente, olha só aqui pela imagem, vou mostrar aqui na imagem. O primeiro desenho desse homenzinho aqui, ó, é a da inspiração. Então, o que que acontece na inspiração? Vamos ver aqui pelo desenho, eu vou explicando para vocês. A setinha é o caminho do ar, quando a gente está inspirando. O ar vai entrar. Quando a gente respira, você percebe, ó, olha o ombro. Que acontece? A costela, que são os ossos que envolvem os nossos órgãos lá, o pulmão, eles vão esticar, vão abrir, né? E eles vão todos abrir na hora que a gente está respirando. Os músculos, eles vão fazer com que a costela abre. E lá dentro dessa caixa torácica, né, que é a costela, vai ter uma pressão diferente do lado de fora. Você já fez, brincou de balão e, assim, quando a gente sopra o balão, ele fica com uma pressão, né? E quando você solta ele, o que que ele faz? Ele não... É, sabe por que que isso acontece? Porque está tendo uma diferença de pressão. E quando a nossa costela abre, o arzinho lá dentro fica mais rarefeito. Então, ele puxa o ar de fora pelo nariz para ficar igual. Então, por exemplo, vamos pensar que tem só uma suposição, né? Vamos supor que do lado de fora tem 20 moléculas de oxigênio. E aí, quando o nosso pulmão, né, expande e a costela abre, vai querer equilibrar a quantidade de oxigênio que estava lá fora e vai entrar um pouquinho para dentro do nosso pulmão. Então, é por uma diferença de pressão que o ar entra na gente. Então, o ar entrou e tem um outro órgão que é muito importante também, que, ó, estão vendo as setinhas pretas? Tá mostrando que a costela, ela vai fazer esse movimento, né? Ela sobe e aqui embaixo tem um músculo que se chama diafragma. Esse músculo, ele também, ele se contrai. E aí, quando ele se contrai, ele vai para baixo. Imagina, tava tudo assim, ó. Deixa eu tirar aqui a imagem. Tava aqui a costela, né? A costela são meus dedos aqui. E aqui tava o diafragma. O diafragma desce e a costela abre. Então, o espaço que antes era assim, ó, aumenta, né? Vai ficar com um espaço bem maior para o oxigênio entrar. Entenderam? Então, é assim que acontece a inspiração. Agora a gente vai ver o que que é, como que acontece a expiração. Vou pedir para a Gabi ler aqui, Gabi. Você pode ler o primeiro e só os dois pontinhos para te explicar aos poucos. Tá bom. Daí depois que eu ler tudo, depois que você explicar? Não, depois eu vou pedir para os outros meninos que Tá. entraram, aí eles participam. A expiração é o processo pelo qual o ar é expelido dos pulmões. O processo ocorre da seguinte maneira: o relaxamento do diafragma, o relaxamento do diafragma. O diafragma relaxa e volta à sua posição descida de repouso, reduzindo o volume da capacidade torácica, descendo das costelas e dos músculos intercostais,
e também relaxam, fazendo com que as costelas deixem. Desçam. Isso. Então, o que está falando, ó, aqui nessa parte aqui da expiração, é a hora que o ar vai sair, a costela desce, então ela tinha aberto. Quando você respira, ó, você vê a costela mexendo, né? Quando você respira fundo, exagerado. E também o músculo que tinha descido aqui, ó, agora ele vai subir de novo. Então vai ficar tudo pequenininho. Quando aperta tudo, solta, o ar vai sair naturalmente. A respiração, a gente não tem um controle voluntário, é involuntário. Então eu não fico pensando assim, ai, agora eu vou respirar, ai, agora eu vou parar de respirar. Não, ele é involuntário, né? Então a respiração, ela depende de mecanismos que já existem no nosso corpo aqui. Então, vamos lá ver como que termina a expressão. Helena, que bom que você entrou, Helena. Lê pra gente aqui, ó, esses dois pontinhos. Aumento da pressão? Isso. Tá. Um minutinho. Isso. Aumento da pressão interna aumento da pressão interna. Com a redução do volume da cavidade torácica, a pressão interna nos pulmões aumenta. Saída de ar. O ar agora é rico em dióxido de carbono e é expelido dos pulmões através dos brônquios, traqueia e finalmente sai pelo nariz ou boca. Muito obrigada. Então, é assim que acontece, gente. O ar, ele vai agora sair cheio de dióxido de carbono, tá bom? Vamos ver agora, Estevão. O que que acontece lá naquela Posso ver a outra, por favor? Posso ver a outra folha? Eu queria ver uma coisa. Eu tava olhando. Obrigada, deixa eu só. Cortou seu áudio, Gabi? Pronto? Oi, Helena, quer perguntar alguma coisa? Pronto. Tia, o esôfago ele passa por trás ou pela frente do pulmão? O esôfago, ele passa por trás da traqueia. Aqui, ó. Tá. Tá vendo? Vi. Aqui tem a epiglote, que é essa portinha aqui, ó, que entra, que abre e fecha, né? E ela fecha a laringe para a comida ir lá, ó, para trás. Então, ele fecha aqui e aí a comida não entra na laringe. Então, ela vai direto lá para trás, que é onde está o esôfago. Bom? Ok. Agora vamos ver então o que é a troca, como que acontece lá no nívelzinho das células, daquelas bolinhas, dos alvéolos, como que acontece a troca gasosa. Aqui, esse caixinho aí, olha, essas bolinhas são os alvéolos. E eles têm um monte de vasos sanguíneos. Então agora a gente vai ver como que acontece a troca de gás nos alvéolos. Vou pedir para o Estevão ler para a gente, Estevão, esse parágrafo aqui, por favor. Estevão? Não ganhei muito. Oi, Estevão, você consegue ou não? Acho que tá difícil aí, né? Então a tia vai pedir para a Bibi, que foi a primeira que leu, lê para nós aqui, Bibi, o que que é a hematose? Hematose é o nome dado às trocas gasosas que ocorrem nas superfícies respiratórias dos seres vivos. Nos seres vivos, a hematose ocorre nos pulmões, mais precisamente nos alvéolos pulmonares. Uhum. Nos
alvéolos acontece a remoção do gás carbônico e a incorporação Peraí, do de oxigênio. Ai, aqui. De oxigênio, tá? oxigênio Isso. no sangue, oxigênio no sangue, transformando o sangue venoso ao arterial. Após a hematose, o sangue segue para o coração e é bombeado para diferentes partes do corpo garantindo que o oxigênio chegue a todas as células. Muito bem. Então, agora a gente vai conhecer o que acontece, né? Nós vamos conhecer o alvéolo, que é essa bolinha aqui redondinha. O alvéolo, gente, ele tem uma membrana semipermeável. Lá, quando a gente começou a estudar a membrana celular, a gente falou disso, né? O que que é uma membrana semipermeável? Ela tem como se fossem furinhos, olha aqui, ó. Ela tem essas portinhas para passar oxigênio e para passar o gás carbônico. Ao redor, eu tenho um vaso sanguíneo. Aqui o azul que vai ficando vermelho é um vaso sanguíneo, chamado capilar. Esse vaso sanguíneo, que é o capilar, ele vem lá da célula do corpo, cheio de gás carbônico, cheio de toxinas, então ele vem meio que azul, né? A cor azul dos vasos sanguíneos demonstram que é um sangue impuro, tá bom? Então vem um sangue impuro, cheio de impurezas, e vai passar pelo alvéolo. Quando ele está passando pelo alvéolo, o oxigênio que estava lá dentro, né, do alvéolo, passa pro vasinho de sangue. Olha aqui, ele está passando e entrando no vaso de sangue. E aí, ao mesmo tempo, quem vai saindo e vai entrando no alvéolo? O CO2, que é o que deixava ele venoso, que deixava ele com sujeira. Então, de azul tá ficando vermelho, né? Quando aqui está representado por vermelho, gente, significa que é um sangue rico em oxigênio, tá bom? Então, é assim que acontece a troca de. Por isso que uma hora ele é azul e depois ele vai ficando vermelhinho, ok? Ó, aqui embaixo tem uma outra explicação e eu vou voltar a fazer ela daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Vou pedir agora para. Estevão, você consegue ler agora? Tenta aí. Sim. Ah, legal. Então, peraí que a tia vai mostrar para vocês aonde que é. Nesse, nesses pontinhos aqui, desse caderninho salmão. Todos? Leia um de cada vez que eu vou explicar. Hematoses são trocas gasosas que ocorrem nos seres humanos, nos alvéolos pulmonares. Primeiro conceito, então, que é esse nome aí bonitinho, que é hematose, é o nome da troca de gases, tá bom? Que acontecem nos seres humanos lá no pulmão. Aí, número 2 aqui, segundo pontinho, ô Estevão. Nos alvéolos acontece a difusão do oxigênio do ar para o sangue e a difusão do gás carbônico presente no sangue para os alvéolos. Então, difusão, a gente teve uma aula, ó, agora a gente vai começar a usar umas coisas que a gente aprendeu lá no primeiro módulo. Difusão é um meio de transporte da membrana celular. Então, vai do lugar onde está muito concentrado para o lugar onde está menos concentrado. Lembra da batata, né? Quando a mamãe coloca uma batata para cozinhar, ela coloca água na panela, né? Na água, e coloca batata. O que que vai acontecer com a batata depois de cozida? Ela vai estar com sal ou não? Vai estar com sal, né? Por quê, gente? Porque o sal que estava na água entrou na batata, que não tinha nenhum sal. Por que que ela. Porque depende. Uhum.
É igual eu, assim, que esquece de colocar o sal, né? Aí fica tudo com gosto de arroz doce. Então, gente, o que acontece é que pelo mecanismo que a gente chama de difusão, ele vai ficar em equilíbrio, né? A quantidade de sal dentro da batata e na água. E aqui, para equilibrar também, acontece a troca gasosa. Dentro do alvéolo estava cheio de oxigênio e na célula não tinha nenhum. Então falou assim, o corpo pensa assim: ah, eu vou pegar aquelas oxigênios que estavam ali e vou colocar dentro da célula para ele ficar igual. Então, é isso que acontece lá nos alvéolos, tá bom? Lê para a gente agora o terceiro pontinho, por favor, Estevão. A, depen- a depender do tipo de respiração que o animal realiza, temos a hematose branquial e pulmonar e cutear e tranqueal. É, é assim, ó. A- vocês já viram peixe respira como, gente? Peixe tem pulmão? Como será que peixe respira? A troca O peixe respira por aqueles buracos que ele tem no corpo, que eu esqueci o nome agora. Gel. Isso aí, gel. Tubarão também respira pelos galvos. Então, existem vários tipos de troca gasosa, não existe só a pulmonar. Existe uma que é chamada de branquial, outra que é chamada de cutânea, que é através da pele, e a traqueal, que vai ser através da traqueia, né? Então, são várias maneiras que os bichinhos, outros seres vivos, fazem troca gasosa, tá bom? E por último, Estevão, lê aí pra gente a hematose branquial. Aí, ó, vai falar. A hematose branquial ocorre nas brancas e pulmonar nos pulmões. A cutânea na superfície do corpo do animal e a traqueia A traqueal nas traqueias, né? Então, é isso aí, gente. E aqui, mais uma vez, nós vamos entender como que acontece a hematose. Tá ali os alvéolos, tudo bonitinho. E aqui tá um alvéolo. Então, tá escrito assim, ó, capilar no azulzinho. No começo, quando ele passa aqui, ele é azul e depois ele fica vermelho, porque ele vai mudar. Aqui, se você ver, o que que é essa bolinha vermelha com um pontinho azul dentro? Isso aqui significa uma hemácia. A hemácia, ela é um carrinho que carrega, ela é um carrinho que vai carregar o gás. Às vezes ele carrega o gás carbônico, às vezes ele carrega o oxigênio, tá? Então, ele aqui, ó, está chegando, carregando o gás carbônico, mas ele quer eliminar o gás carbônico. Então, ele joga para dentro do alvéolo, porque o alvéolo vai empurrar para a expiração, né? Vai empurrar o gás para os broncos, e pronto, sai para fora, pelo nariz e pela boca. E aí o carrinho não vai ficar sem nada, vazio. Naquele lugar onde estava o CO2, vai entrar o oxigênio. E aí por isso que está aqui, ó. Tá vendo? Branquinho, depois representado pelo vermelho. E aí ele vai embora para o corpo afora. Agora é um sangue cheio de oxigênio. Combinado? Então é isso. Peraí. Deixa eu passar aqui. Vamos fazer agora uma anotação. Vamos fazer uma pequena anotação no caderno, tá? Com um resumo das principais etapas da inspiração e da expiração. Vocês conseguiram fazer o desenho, gente? Eu lembro que a gente tinha começado a fazer aqui, ó, o sistema respiratório. Quem fez? Quero ver o desenho de vocês. O pessoal que chegou aí mais Eu atrasado. fiz com você, né?